Coraline, de Neil Gaiman. Como interpretar esta história? É o que nós vamos ver aqui. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Bem, eu estou aqui com dois livros, um em inglês e um em português, mas quando eu li essa história eu fiquei embasbacado. Não porque seja de terror, mas sim porque os significados dessa história são muitos. Há muitas formas de interpretar. Nós vamos ver aqui algumas dessas possíveis formas de interpretação. Nenhuma interpretação se impõe. A única coisa comum entre as interpretações é que a Coraline é uma menina que tem que enfrentar perigos e se torna corajosa por isso. Eu quero dizer o seguinte, essa história aconteceu na realidade e aconteceu no ano passado nos Estados Unidos. Eu vou fazer o link aqui dessa história com um caso real. Espere para ver isso no fim do vídeo. Vamos começar revendo a história. Todo mundo conhece, mas vamos fazer um resumo aqui. Coraline se mudou com seus pais para uma casa que era dividida entre vários apartamentos. E ela ficava ali, muito entediada, sem ter o que fazer, conversou com os vizinhos, duas mulheres e um homem, mas não tinha muito o que fazer. Aí ela descobre que tem uma passagem, é uma porta que dá para uma parede. Obviamente, num determinado momento, essa parede vai desaparecer e ela vai passar para o outro lado, para a nova realidade. E esta nova realidade, tudo se repete, é uma mãe, é um pai, a mesma mãe, o mesmo pai, tudo mais bonito, tudo mais brilhante, só que os personagens desse outro lado têm botões ao invés de olhos, o que dá uma aparência bastante estranha, de terror já. Mas ela gosta, tem muita comida que eles servem e ela gosta muito. Mas este outro lado acaba se tornando muito perigoso, ela acaba presa do outro lado e não pode mais voltar. E ela chega à conclusão que os pais dela foram sequestrados por essa outra mãe e o outro pai, enfim, estão presos nesta outra realidade também. E ela tem que batalhar para sair dessa realidade. E este é o livro. A primeira interpretação possível a gente pode encontrar aqui na Psicanálise dos Contos de Fada. Este livro é como um conto de fada. Lembra da mãe boa que depois é substituída pela madrasta? Em Coraline é a mesma coisa. É uma mãe boa que é substituída pela madrasta. Mas, como ele explica, na verdade são duas versões da mesma mãe. A mãe boa que morre e dá lugar para a madrasta, que simboliza o lado difícil, o lado mal da própria mãe. Porque a criança, quando ela tem os seus desejos atendidos, a mãe é muito boa. Mas quando a mãe exige e diz não, a mãe é muito ruim. Psicologicamente, são facetas desta mãe. A outra mãe quer roubar a alma de Coraline, da mesma forma que a madrasta manda matar Branca de Neve. E o que significam os olhos de botões? Pode ser a incapacidade de ver a criança, ver as necessidades dela e também a impossibilidade daqueles personagens de verem o que acontece à sua volta e ter uma visão crítica. Não vamos nos esquecer, agora tem gente querendo censurar livros, ou seja, os autoritários querem impedir que as pessoas vejam certas coisas, porque eles acham que é errado. Eles querem tampar os seus olhos. Mas, como Neil Gaiman não é básico, não é simplista, as coisas não são maniqueístas. No início, a mãe normal não dá atenção para Coraline e não faz o que ela pede, não dá as luvas que ela pede. E no início, a outra mãe dá tudo que Coraline pede, comidas, brinquedos, tudo muito legal. Só que tudo que ela dá tem um preço, que nós vamos ver em seguida, é ter a sua alma roubada. Como nos contos de fada, a mãe é a figura principal e o pai desaparece, fica em segundo plano. Aqui também acontece isso.
Coraline gosta do pai dela e o outro pai também gostaria de ajudar Coraline, mas ele não pode. Ele dá umas tiradas de que ele quer ajudar, mas ele não pode. Por quê? Porque ele é controlado pela outra mãe. Da mesma forma que nos contos de fada, o pai desaparece, o pai não pode fazer muita coisa. E até muito interessante que no filme, há a cena em que o pai toca piano, só que guiado por mãos mecânicas, ou seja, ele é realmente manipulado. A outra interpretação possível deste livro é você pensar no propósito desses dois mundos. Um mundo é chato, monótono, mas real. O outro mundo é divertido, é atraente, mas não é real, é irreal. Coraline queria conhecer outro mundo, ela queria explorar ali os arredores. Quando ela conhece esse outro mundo, ela fica encantada, mas aí vem o preço que ela tem para pagar. Por quê? Provavelmente porque este outro mundo só tem prazeres. Tudo é muito perfeito, ela come o que ela quer, ela tem vários brinquedos. Ou seja, aquele mundo em que a criança faz tudo o que ela quer é um mundo que vai dar errado. É um mundo que, no fim das contas, vai ser prejudicial a ela. O preço a pagar por uma vida só de prazeres é muito alto. Vamos entender assim: a mãe normal é a que impõe limites. A outra mãe é a que não impõe limites e dá tudo, mas se torna a mãe má. E a mãe que impunha limites se torna a mãe boa. Então é um tipo de entendimento que a criança tem que ter em certo momento. Existem limites. Então é uma maneira de dizer, esse outro mundo era um mundo sem limites que prejudicava a criança. Vamos lembrar da bruxa em João e Maria. Ela tinha uma casa de doces, e o João e Maria chegavam lá e comiam todos os doces da casa. É mais ou menos o que acontece aqui também. Esta outra mãe oferece um monte de comidas, um monte de coisa que ela gosta muito. E o resultado disso é que Coraline se torna consciente dessas questões. Aí alguém diz para ela: sapo, rinoceronte, pato, polvo, o que você desejar. O mundo será feito novo para você a cada manhã. Se ficar aqui, poderá ter o que quiser. Coraline suspirou. Você realmente não entende, disse. Eu não quero tudo o que eu quiser. Ninguém quer. Não realmente. Que graça teria ter tudo o que se deseja? Em um piscar de olhos e sem o menor sentido. E daí? Ou seja, se as coisas não forem construídas, não adianta você ter todos os prazeres. Você, como está dito aqui, num piscar de olhos, ter tudo o que você quer. Então essa consciência a criança precisa ter em certo momento. E aqui ela tem quando ela está presa nesse outro mundo. Aí nós vamos pensar na outra mãe. Quais são os objetivos dela? Vamos lembrar que em todos os contos, a madrasta, a bruxa, são personagens misteriosas. O que elas realmente querem? Elas geralmente se baseiam na inveja, no orgulho, na gula. Em Coraline, esta outra mãe quer a alma, quer roubar a alma dos outros, inclusive de Coraline. Lá pelas tantas, alguém diz assim: ela quer algo que não seja ela. A mãe quer algo que não seja ela, ou seja, uma relação de vampirismo. A dependência, a codependência, a subjugação do outro, o controle extremamente autoritário do outro. A ideia que me passa é essa. É a criação de um mundo belo, mas extremamente controlado. E, para nossa surpresa, isto realmente aconteceu nos Estados Unidos. Em 2018 se descobriu que o casal Turpin mantinha 13 filhos acorrentados em cativeiro dentro de casa. E esse casal já foi sentenciado à prisão perpétua. Para se ter uma ideia,
Eles prendiam os filhos com correntes, os filhos não podiam tomar banho, só tomavam banho uma vez por ano, tinham muito pouca comida e os pais se diziam muito religiosos, quer dizer, o motivo de tudo isso seria a religião. As fotografias desse caso são impressionantes, elas mostram isso com clareza, porque todos os filhos tinham de usar exatamente a mesma roupa e ficar em linha para tirar a foto. É uma demonstração do autoritarismo dos pais que querem controlar a vida dos filhos. E isso acontece, não nesse nível, mas acontece muito. Podemos dizer, este livro se mostrou real, exatamente o que aconteceu lá na Califórnia, num país super desenvolvido que é os Estados Unidos. Então, é isso que o grande artista faz. Ele fala de uma coisa que é real, que acontece, embora em graus menores, mas acontece. Está aqui um grande artista. Agora, existem muitas outras coisas para interpretar. Os vizinhos, os cachorros, os ratos, o gato, que é um personagem que transita entre dois mundos. Por quê? Talvez porque o gato seja um símbolo de sabedoria. Mas, como eu disse, há muita coisa que dá para interpretar nessa história. O autor deve ser uma pessoa muito culta, que usa muitas referências. Então, eu acabei de ler esse livro e já pensei, eu vou ter que ler de novo para interpretar melhor essa história. Quem sabe eu volto a falar deste livro aqui. É um livro muito rico. Então, dê aquele seu joinha para ajudar e volte daqui uma semana para ver outros vídeos de livros infantis e juvenis principalmente. Até lá!